Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui na presença de Deus para celebrarmos ao Senhor neste culto e agradecemos ao Senhor pelas grandes bênçãos, pelas maravilhas, tudo que Ele tem feito por nós, pelos livramentos, apesar de muitas perdas, mas o Senhor que tem o controle de tudo, sabe todas as coisas, Ele sempre conforta nossos corações e está com certeza guiando os nossos passos a cada dia. E é desejo seu que a gente persevere e chegue até o fim, com certeza. Nós vamos agora fazer uso da palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura e vamos meditar um pouco nessa palavra, Hoje é culto de missões e não tem como lembrar de missões e não lembrar realmente assim da obra da igreja, principalmente da obra de Cristo e da obra da sua igreja. Vamos ler em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias se firmará o monte do templo do Senhor, no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros. Concorrerão a ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Nós sabemos que o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, ele profetizou, acerca da vinda do Messias, do seu sacrifício, do seu sofrimento, da sua missão. E é bem verdade que Isaías, ele fala muito a respeito disso, da salvação, do conhecimento de Deus, que é revelado não só a Israel, porque a lei não tinha essa possibilidade de salvar. A lei ela não tinha essa possibilidade de salvar o ser humano. E era necessário vir o Filho de Deus para cumprir a missão. E não só salvar Israel, mas também todas as nações, porque é desejo de Deus que todos se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então Isaías aqui nesse texto, ele está falando justamente de um tempo que parecia naquele momento extremamente distante, ou até mesmo impossível, que outras nações viessem a Israel e adorassem ao Senhor ali, no chamado Monte Santo. É bem verdade que Jerusalém, ela é o centro, vamos dizer assim, o centro das atenções do mundo. Ela pode até ter um significado político, enfim, religioso, para as nações que não entendem as coisas espirituais, as coisas do Senhor. Ela é simplesmente um lugar que tem o centro religioso, vamos dizer assim. Mas para nós que conhecemos a verdade, sabemos que, como ele mesmo diz aqui no texto, de Sião sairá a lei perfeita, a lei em que não há erro, a lei que realmente conduziria um homem ao conhecimento da verdade. E essa lei, ela viria do justo juiz, que é o Senhor Jesus. E o que nos chama a atenção aqui, irmãos, o texto ele fala que nos últimos dias se firmará o monte do templo do Senhor, no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros. Ou seja, todas as nações virão ao conhecimento. Todas as nações saberão que ali, naquele lugar, existe a salvação. Que naquele lugar está o único e verdadeiro Deus. E é interessante quando ele fala isso, porque
É bem verdade que, com certeza, esse monte ele estará à vista de todos. É de maneira literal? Não tem como saber. Mas eu acredito que, com certeza, pelo fato de Jesus falar, dando as instruções aos seus discípulos acerca de se pregar o evangelho em todo o mundo, fazer discípulos em todas as nações, Jesus ele estava com certeza querendo que os seus discípulos fizessem com que o evangelho se tornasse notório. Então todas as nações deveriam ter conhecimento dessa salvação, ter conhecimento do Cristo, o Salvador. E esse texto ele é interessante porque essa salvação ela estará acima de todas, porque só existe ela. Todos verão, todas as nações verão. Isso faz lembrar aquilo que o próprio Senhor fala, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Todos verão. Todos vão ver que existe uma cidade fortificada, uma cidade edificada sobre um grande monte. Então, o templo do Senhor, nesse texto aqui, estará à vista de todos, estará ao alcance de todos. E quem quiser ir até ele, alcançará a salvação. No templo do profeta Isaías, né? E como se seguiu durante um bom tempo, até cumprir as coisas, né? A questão da destruição do templo em Jerusalém por Nabucodonosor. E eu acredito que também no tempo de Jesus, quando existiu o templo chamado Templo de Herodes, havia aquela separação, né? Nós sabemos que havia separação. Os gentios eles não poderiam estar no mesmo lugar que os judeus dentro do templo do Senhor. Havia separação, né? E aqui não vai haver essa separação. Quando Jesus lá no Calvário dei o brado e disse: Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 27 que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, um versículo que eu considero um dos mais maravilhosos da palavra do Senhor, porque através desse versículo nós temos conhecimento que não existe mais separação. Não existe mais separação entre Deus e o homem. Ele tem livre acesso, o ser humano ele tem livre acesso a Deus na pessoa de Jesus Cristo. E não existe mais separação, como Paulo mesmo diz, que através da cruz de Cristo, Deus uniu gentios e judeus, certo? E isso é maravilhoso, irmão. Nós, diante do Senhor, através da obra maravilhosa de Jesus, somos um único povo. Não existe distinção, não existe separação. Aí um povo fica de um lado e o outro. Não existe mais essa separação. Nesse templo santo, que todas as nações poderão concorrer, que todas as nações poderão ver, que todas as nações poderão ir atrás da salvação. Nesse Monte Santo, no qual, né, aliás, o qual a gente proclama através do Evangelho que esse é o caminho, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é através dele que nós podemos chegar a esse Monte Santo, Monte da Salvação, o monte realmente é de refrigério, de vida eterna. E nós podemos ir até ele através do Senhor Jesus. É maravilhoso isso, irmãos, porque é uma grande esperança. Se Cristo não tivesse feito a sua obra maravilhosa na cruz e não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para o homem, de maneira nenhuma. Virão muitos povos e dirão, muitos povos. Não era mais só o povo hebreu, não era mais um povo exclusivo, não era mais aquele povo que tinha que fazer separação. Viram muitos povos e nessa multidão está eu e você, o povo gentil que antes era separado, né, excluído, mas agora está junto do povo judeu, do povo convertido, do povo que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Nós estamos ali juntos nesse monte santo. Aqui é o cumprimento de todas as coisas, né? Quando Jesus ele vier
implantar o seu reino milenar aqui na terra, todas as nações o verão. Todas as nações saberão que Ele é o único verdadeiro Salvador, justo juiz, e terão que se prostrar, e terão que adorar esse Rei. E Ele estará no Monte Santo, governando todas as nações da terra. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ao templo do Deus de Jacó é uma referência muito interessante ao ponto de partida. Porque Jesus mesmo disse que a salvação vem dos judeus. Quando ele está conversando com a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Então, tudo começou ali, com Abraão, com a chamada de Abraão. E ele mesmo disse, dando uma promessa a Abraão, e depois falando a Isaac, e depois falando a Jacó, firmando a aliança que tinha com aquele povo. Mas a Isaac ele disse: em ti serão benditas todas as nações da terra, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por isso que Jesus disse que a salvação vem dos judeus, porque ele era judeu, da tribo de Judá. Então a salvação é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o ponto de partida está ali, a terra de Jacó, Israel, o povo judeu. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas verdades. Antes andávamos desgarrados, como diz a própria palavra, como ovelhas que não têm pastor. Antes andávamos errantes, segundo as nossas próprias vontades. Paulo, em muitas das suas epístolas, e você pode ver isso na epístola aos Efésios, que ele fala ali àqueles irmãos que eram gentios e que andavam debaixo, antes de conhecer a Cristo, debaixo da lei do pecado, nos rudimentos antigos, segundo os costumes, adorando outros deuses, sacrificando a demônios. E você vê que Paulo ele diz: agora vocês não são mais assim, vocês estão debaixo da lei de Cristo, vocês agora andam segundo os caminhos do Senhor, segundo os seus ensinamentos. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Porque quando o Senhor nos ensina o seu caminho, ele está dizendo: andem por esse caminho, esse é o caminho da vida. Andem, entrem por esse caminho, porque esse é o caminho que leva à salvação. E nós andávamos perdidos, desgarrados. Aí lá o Senhor nos encontrou, dispersos, sem saber para onde ir, andando segundo os costumes desse mundo e na perdição, com toda certeza. Mas o Senhor nos encontrou. E ele diz, continua dizendo: de Sião virá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. A salvação vem de Israel, vem do povo judeu, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que era judeu da tribo de Judá, o rei, o grande rei, né? Lá no Salmo 24 diz: abram os portais eternos para que entre o rei. Quem é o rei? O rei da glória, o Senhor Jesus. As nações, elas não conhecem o Senhor Jesus, não têm um pleno conhecimento. Nós, como igreja, estamos aqui para fazer essa obra, propagar esse caminho santo, essa lei que nos dá a liberdade, essa lei que nos dá a vida eterna. Está nas nossas mãos a grande responsabilidade para que outros povos, para que pessoas que ainda não tenham conhecimento dessa verdade, sejam elas próximas a nós ou não, que elas venham ao conhecimento da verdade, ao conhecimento desse caminho santo, da vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que a gente possa fazer missões. Missões não diz respeito somente a outros países. Fazer missão é falar de Jesus Cristo, do seu amor, seja através de uma palavra, de uma mensagem, enfim, da maneira que for. Nós temos que propagar Cristo através de um louvor,
uma palavra abençoada, através principalmente do seu testemunho, do meu testemunho. Se você não pode ir a outros países, interceda por quem vai. Interceda, ajude de alguma forma, porque a obra missionária depende de nós, da Igreja do Senhor. Essa responsabilidade de ensinar esse caminho cabe a nós. Foi o Senhor mesmo que disse: ide e fazei discípulos. Ide e façam discípulos. Ensinem a quem não tem conhecimento dessa lei, o conhecimento do caminho. Ensinem a estes que existe o caminho. Não é um caminho, mais um caminho, é o caminho. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa responsabilidade é nossa. Não deixemos de orar pela igreja perseguida. Não deixe de orar pela igreja perseguida. Ore pelos irmãos que estão sendo perseguidos em outras nações. Ore como o Senhor mesmo pediu, que o Senhor levantasse, o nosso Deus levantasse ceifeiros para a sua seara, porque a obra é grande. E estamos vivendo dias cada vez mais trabalhosos. Mas glória a Deus, porque na verdade tudo é cumprimento. Quando a palavra do Senhor diz, que quando nós virmos todas essas coisas acontecendo, devemos levantar os nossos olhos e ver que a nossa redenção está próxima. Bendito seja o nome do Senhor. Que a nossa parte seja feita, seja através da intercessão, da palavra, de irmos com os nossos próprios pés. Enfim, tem muitas maneiras de fazer missões. Deus nos entregou tudo nas nossas mãos. Cabe a nós exercer aquilo que Ele conferiu a nós. Que o Senhor Jesus abençoe a sua igreja, sabendo que essa palavra se cumprirá. Essa palavra que o profeta Isaías nos diz aqui, ele mesmo diz, nos últimos dias. Ou seja, essa palavra ela se cumprirá quando Cristo reinar sobre todas as nações, sobre todos. Ele virá e implantará o seu reino, como nós temos conhecimento, do seu reino milenar. E todos saberão que Ele é o justo juiz. Aleluia. Nosso Deus é a nossa força. Nós cremos na sua palavra, de que podemos ver que existem reis e imperadores, grandes líderes, ditadores, vieram e se levantaram e caíram. Igual a estátua lá do sonho de Nabucodonosor. Se levantaram e caíram. E não importa de que tipo de material eles sejam feitos, se são grandiosos ou não. Mas o que importa é que o único reino que é eterno é o do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor por isso. E nós podemos confiar nisso. E a sua igreja reinará com Ele eternamente. Que o Senhor abençoe a sua igreja, permaneça firme, fiel e esperando essa bendita promessa, porque ela vai se cumprir. Em nome de Jesus, amém.